Então, gente, bom dia. Meu nome é Jéssica. Eu vou dar início ao nosso primeiro aulão de estatística. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado até amanhã, antes da hora da prova. Vai estar lá no nosso canal do YouTube. E o link vai estar na bio do nosso Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida durante o aulão, vocês podem interromper. E se tiver algo que a gente não souber, a gente pode responder depois por direct, por e-mail. Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, vamos começar com a primeira parte da matéria. Aí, lembrando que durante o aulão a gente vai passar um feedback para vocês, rapidinho, só para a gente melhorar cada vez mais o nosso aulão. Então, podemos começar. Pode passar. Então, o que é estatística, né? Estatística é basicamente um conjunto de regras que envolve a coleta de dados para posterior amostragem e planejamento de experimentos. Ela pode ser dada por meio da estatística descritiva e também por meio da inferência estatística. E a diferença entre elas é que na estatística descritiva é basicamente a organização e descrição dos seus dados, e na inferência estatística você vai usar esses dados pegos anteriormente para analisar e interpretar. Pode passar. Então, um conceito muito importante nessa etapa inicial é o conceito de população e amostra, usado nos dois tipos de estatística. O que é uma amostra, né? É basicamente um pedacinho da população, como a gente pode ver nesse videozinho animado aqui, que é retirado para se facilitar o estudo. Então, normalmente se faz isso porque a população tem um tamanho muito grande e é para facilitar mesmo. Essa amostra tende a ser representativa, ou seja, fiel à população inteira. Pode passar. Para a gente entender melhor esse conceito inicial de população e amostra, eu trouxe esse exercício aqui bem simples para a gente conceituar. Ele pede para a gente definir o que é população e o que é uma amostra. Nesse caso aqui, pode passar. População, como é o conceito total, é a população italiana, no caso. E a amostra são as 33.043 crianças. Pode passar. Porque a população é o conjunto maior e a amostra é o pedacinho da população que a gente tira para estudar no exercício. Pode passar. Um outro conceito também muito importante nesse capítulo inicial são as variáveis, né? Que podem ser de dois tipos, qualitativa e quantitativa. A qualitativa, ela é dividida em nominal e ordinal. E qual que é a diferença entre elas? A ordinal, ela segue uma determinada ordem, como o nome mesmo diz. A nominal não segue uma ordem específica. A quantitativa contínua, ela é resultante de uma mensuração, ou seja, de uma medida, e a variável quantitativa discreta normalmente é resultado de uma contagem. Pode passar. Então, para a gente entender melhor, eu trouxe aqui 4 exemplos de tipos de variáveis para a gente fazer. Identificação do aluno é uma variável qualitativa ordinal, porque ela segue uma determinada ordem, né? Como, por exemplo, o número de carteirinha da UFJF. Sexo, como pode ser só feminino ou masculino, ou seja, não tem uma determinada ordem, é uma variável qualitativa nominal. Idade, como resultante de contagem, é uma variável quantitativa discreta. E altura, como é proveniente de mensuração, é uma variável quantitativa contínua. Pode passar. Existem formas, né, de se representar esses tipos de variáveis, e para cada uma delas é normalmente utilizado um tipo de gráfico, como, por exemplo, para as qualitativas nominais, normalmente se utiliza o gráfico de pizza. Para qualitativo ordinal ou quantitativo discreto, o gráfico de barras, pode passar. E para quantitativa contínua, histogramas. Alguns outros conceitos importantes são de variáveis, dados e frequências. Variável e dados
É bem sugestivo, né? Não preciso de entrar em conceituação, mas uma coisa muito importante são as frequências, que podem ser dadas de 3 maneiras diferentes: absoluta, relativa e relativa acumulada. Elas são bem simples e eu acho que no exemplo que eu vou dar agora para frente vai ficar mais fácil da gente entender. Pode passar. Igual desse exemplo aqui. O exercício traz algumas queixas de saúde representadas por essas letras. J é inflamação, F é fadiga, B dor nas costas e assim sucessivamente. E ele pede para que a gente obtenha as frequências, os 3 tipos, e desenhe um histograma em cima disso. Então, quando a gente tem um exercício assim que tem muito dado, é interessante a gente tentar organizar por meio de uma tabela para facilitar os cálculos. Igual eu fiz nesse próximo slide, eu coloquei os sintomas, né, que é dado no exercício, e aí eu coloquei as 3 colunas também para cada tipo de frequência. A primeira frequência absoluta é basicamente eu contar quantas vezes cada sintoma apareceu no meu problema. Aí eu contei e deram esses resultados. Pode passar. 7, 9 e na última linha eu somei todos para fazer as outras frequências. Para calcular a frequência relativa, é basicamente eu dividir a frequência absoluta de cada sintoma pelo total. E multiplicar por 100 para não ficar com porcentagem, né? Então, para o primeiro caso, vai dar 7 dividido por 60 vezes 100 e assim sucessivamente. A última, que é a frequência relativa acumulada, ela é basicamente a soma das frequências anteriores dividido pelo valor total vezes 100. Ou seja, no primeiro caso, como é o primeiro, é só o 7, que é a frequência absoluta, dividido pelo total vezes 100. No segundo, é 7 mais 9 dividido por 60 vezes 100 e assim sucessivamente, sempre contando a frequência absoluta anterior. E aí a gente chega nesse quadrinho, e aí jogando para o histograma, que é o próximo slide, é assim que fica o histograma da questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Minha parte terminou aqui. Oi, pessoal. Meu nome é Jussara. A gente vai falar um pouquinho agora sobre medidas de tendência central, né? E ela vai servir para fornecer um valor para a gente em torno do qual os dados de alguma variável vai se distribuir, né? E é bem tranquilo inicialmente, porque a gente tem alguns que são bem... A gente já conhece isso lá do ensino médio, e não vai variar muito agora nesse momento. Então, a gente tem a média aritmética, né? A mediana e a moda. E a gente vai falar um pouquinho brevemente sobre cada um deles. Aí, pode passar, por favor. Aí, a média aritmética, né? Ela é calculada de uma forma bem simples, só somar os valores mesmo e dividir pelo número de elementos que a gente tem no conjunto. Aqui a gente só colocou uma outra anotação, só para vocês entenderem que ela costuma aparecer, mas é bem simples também, é um somatório, né? Que varia de I até N, que é o número dos elementos, e aí depois você divide pelo número que está essa parte de fora do somatório, bem tranquilo. Aí pode passar, por favor. A mediana, né? E aí, o que acontece? A gente, já quando vocês receberem um conjunto de dados, é importante vocês organizarem eles, colocarem eles em ordem, porque a mediana vai ser justamente o valor que vai se encontrar na posição central dos dados. Então, é importante que, se o número de elementos for ímpar, a gente vai saber, né, que é exatamente o valor que está no meio, então vai ser o x que está na posição n mais 1 dividido por 2, mas agora, se o número de elementos for par, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o x que está na posição n sobre 2, né, que seria, por exemplo, se a gente tiver 10 elementos, o que está na posição 5, e o próximo. Então, o que a gente vai fazer? É mais ou menos determinar qual que é o elemento que estaria no meio. Então, para calcular esse valor de mediana. Pode passar, por favor. Tá, aí agora falando um pouquinho sobre a moda, né? Ela é apenas o valor que vai se sobressair, né? Então, a gente vai determinar se sobressai ou não a partir do valor da frequência absoluta, né? Então, que é o que mais aparece. Então, a gente pode dividir aí entre unimodal, bimodal, multimodal. O que é isso? Unimodal, se apareceu uma vez,
né, com a maior frequência absoluta. Bimodal, dois valores se sobressaíram, né, em relação ao conjunto total. Multimodal, quando a gente tem dois ou mais valores, né, que vão se sobressair. E o amodal, quando todos eles vão aparecer com a mesma frequência. Aí pode passar, por favor. Tá. A medida indireta, né? Primeiramente, o que é uma medida indireta? Geralmente é aquela, por exemplo, se a gente tem área, volume, quando ela é obtida a partir de algum outro dado que eu obtive diretamente, por exemplo, um comprimento, uma largura, né? Quando a gente tem a área e o volume, a gente utiliza de alguns elementos. Então, a gente vai ter esse resultado como essa medida indireta. Então, aí, só para vocês entenderem o que vai acontecer com essas medidas de tendência central, quando eu adiciono ou quando eu multiplico por algum elemento, né? Então, é só para a gente poder entender. Se a gente tem um conjunto aí com 1, 2, 3 e 4, né? E aí a gente considerando o E e o C como constantes. Quando a gente pega cada um desses elementos e adiciona um valor constante, o mesmo valor, né, em cada um deles, o que vai acontecer? Essas medidas de tendência central, elas vão ser acrescidas aí do mesmo valor. Por exemplo, nesse conjunto aí, 1, 2, 3 e 4, se a gente calcular a média deles, a gente vai ter que é 2,5. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, se a gente somar 10, então a gente vai ter 11, 12, 13 e 14. O que a gente vai observar? Quando a gente for recalcular o valor da média, a gente vai observar que vai dar 12,5. Então, o mesmo valor que eu somei ali em cada um dos elementos vai ser o valor que eu vou somar depois ali naquela medida de tendência central, né? Em relação ao anterior que eu teria. E o mesmo vai acontecer quando eu multiplico por um valor C qualquer. Então, eu vou pegar cada uma dessas medidas que eu tinha anteriormente e eu vou multiplicar ela por esse valor, né? Que eu peguei um elemento e multipliquei por um valor qualquer. Então, a medida vai ser a mesma, só que multiplicada por aquele mesmo elemento. Aí pode passar, por favor. Aqui é um exercício bem tranquilo, só mesmo para a gente entender, né? Então, aí vamos só verificar, né? Foram anotados os níveis de colesterol em miligramas, né, para 10 pacientes de uma clínica cardíaca. As medidas se referem a pessoas de 40 a 60 anos. E aí, o que ele está pedindo para a gente? Para calcular essas medidas de tendência central dessa amostragem. Aí pode passar, por favor. Tá. Para a gente calcular a média, é super simples, daquela forma como a gente viu, né? Somando cada um dos elementos e dividindo pelo número de elementos. E aí a gente tem 167,5. Aí é importante observar que quando vocês receberem os dados, nesse caso, eles já estão ordenados bonitinhos, mas só para lembrar de ordenar eles. E aí, por que disso? No próximo slide, a gente vai verificar, né, para calcular a mediana e a moda. Na mediana, a gente observa que, como tem 10 elementos, a gente não vai chegar ali no meio e pegar o que está na posição central exatamente, né? Então, é importante a gente saber quais vão ser, né, esses elementos. E aí, a gente sabe que vai ser o da posição, né, n sobre 2, né, que a gente já verificou, e o n mais 1 sobre 2, que é exatamente ali o 5 e o 6. Então, o 5 e o 6 da posição, né? Aí vai ser o número 167 mais 160 dividido sobre 2. Dividido por 2. Aí a gente tem 168 sobre 5. Quando a gente vai determinar a moda, é só a gente determinar qual que está se repetindo mais vezes, né? Qual que tem a maior frequência absoluta. Então, a gente observa aí que o 160, ele apareceu 2 vezes, e aqui o 172, ele também apareceu 2 vezes. Então, a gente sabe que esse conjunto, né, a gente determina a moda, que é 160 e 172. Além disso, a gente sabe que esse conjunto é bimodal. Aí pode passar, por favor. Tá? Então, aí a gente vai verificar agora a questão de simetria, né? Aí, para que serve isso? É justamente para auxiliar a gente na interpretação desses dados, né? E a partir daí a gente vai conseguir fazer algumas previsões, algumas inferências com base nesse conjunto de dados que a gente está visualizando. Aí, por exemplo, nessa imagem que a gente está observando, o comportamento dos dados na esquerda, né, da média, ele é bem diferente do comportamento dos dados
à direita da média. E outro indicativo também é a diferença entre a média e a mediana. Então, a gente deixou a definição aí do lado, que o conjunto dos dados, um conjunto de dados, ele é simétrico se os dados eles vão se distribuir igualmente ao redor da média ou quando a média e a mediana elas são iguais. Então, é bem tranquilo. Só a gente identificar a questão da média e da mediana, né, se elas são iguais, e a outra forma da gente verificar é como eles estão se distribuindo ao redor desses valores. Pode passar, por favor. Tá, nesse gráfico, a gente observa que o caso ele é parcialmente simétrico, né? Porque a gente observa que o comportamento, tanto à esquerda da média, né, quanto à direita, eles são semelhantes. Isso, embora eles não sejam idênticos, né? O comportamento dos dois é semelhante e também a gente consegue observar aí o valor da média e da mediana, que são bem próximos. Tá, aí só falando um pouquinho, são pouquíssimos os casos que a gente tem uma simetria assim, muito plena, que a gente consegue identificar. Né? Geralmente a gente tem os conjuntos parcialmente simétricos, né, que foi igual ao anterior, ou os assimétricos, a gente fala assimétrico à direita e assimétrico à esquerda. Vocês também podem identificar em alguns locais falando, tipo assim, assimétrico à direita como assimetria positiva e assimétrico à esquerda como assimetria negativa. Aí, só verificando aqui nos dados, né, esse assimétrico à direita, a gente consegue verificar que a distribuição deles é bem diferente, né, do que está acontecendo. A gente verifica em vários pontos, ela está variando bastante, ao contrário do que acontece à esquerda. Pode passar, por favor. Aí, nesse caso, a gente observa também que na esquerda a gente tem uma distribuição bem diferente, bem assimétrica. E na direita a gente já tem mais certinho. E os valores também da mediana e da moda, eles já são diferentes. Aí só contextualizando para vocês, essas medidas de tendência central, elas vão fornecer também uma ideia de como que os dados eles estão se distribuindo. Só que não tem como falar assim, quão espalhado certinho é essa distribuição a partir desses valores de moda e de mediana que a gente está determinando, né? Então, para isso, para fornecer essas medidas de uma forma mais precisa, a gente tem as outras medidas que são a de dispersão, que é o próximo tópico, que já vai explicar para vocês. Então, gente, bom dia, eu sou a Thalita e vou dar continuidade aqui com a explicação. Eu queria começar, né, com essa pergunta, né? E quando nós temos medidas de tendência central semelhantes ou iguais, como que a gente pode analisar essas medidas? Como que a gente pode avaliar, ver de fato como elas se comportam? Aí eu coloquei esse exemplo aí, né, que são 3 notas para 3 alunos, e eu calculei a média, a mediana e a moda de cada aluno. A média, a gente pode ver que é igual, a mediana, ela é igual, né, em 2 alunos, diferente para o terceiro, e a moda, ela acabou ficando diferente para cada um. E um deles, né, é um conjunto amodal. E daí, o que a gente pode dizer sobre o rendimento desses alunos, se eu quisesse avaliar de alguma forma isso? Só analisando a média, eu conseguiria descrever? Não, né? Porque a média é igual. Então, a média ela não é suficiente para descrever o comportamento desses conjuntos de dados. Então, nesse contexto, surge a necessidade da gente aplicar essas medidas de dispersão, que elas vão ser utilizadas para sumarizar a variabilidade de um conjunto de observações e vai permitir para nós fazermos comparações de conjuntos de valores diferentes. Então, quais são as medidas de dispersão? Amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação e quartis. Então, começando com a amplitude. Como o próprio nome sugere, a amplitude ela visa um intervalo, né, calcular um intervalo de variação entre os valores do seu conjunto. Então, ela vai mostrar o espaçamento máximo do conjunto. Colocando isso, né, em fórmula, né, em cálculo, a gente pode ver aqui que vai ser o seu valor máximo
Geralmente, né, a gente ordena os valores para poder conseguir fazer todos os cálculos de forma correta. Então, a gente vai pegar o máximo valor de observações menos o valor mínimo que você encontrou nas suas observações. Essa diferença vai dar para a gente o valor da amplitude. E o que acontece? A amplitude, ela não é uma medida muito boa quando a gente está falando de valores atípicos, né? O que seria isso? Seriam os valores que diferem muito do padrão de observações que você tem notado. Aí eu coloquei um exemplo aqui, que é a reta 1 e 2, e vocês considerem esses pontinhos azuis como se fossem as observações. É como se vocês estivessem lá no laboratório de física, por exemplo, com o experimento do carrinho, e daí cada valor que vocês encontraram em cada vez que vocês fizeram um experimento é um valor desse azulzinho. E daí, o que a gente pode dizer, por mais que eu não tenha valores, né, exatos para cada pontinho desse, a gente consegue dizer sobre a amplitude. Esse 75 centímetros aí, ele diz para a gente a média. Então, a média é igual tanto na reta 1 quanto na reta 2. Porém, o comportamento desses dados, ele é diferente. Se eu perguntasse qual tem maior amplitude, é fácil dizer, né? Só olhando aqui, a gente sabe que é a reta 2. Agora, suponhamos que esses dois xizinhos aí, eles sejam dois novos dados de observação que eu notei. E se eu perguntasse agora qual que é a amplitude desses dois? Qual tem maior amplitude? Fica difícil dizer, né? Principalmente por eu não ter valores, mas agora eles estão muito próximos. E vocês acham que a amplitude serve como um bom parâmetro, serve como uma boa medida para eu dizer sobre o comportamento dessas duas retas? Não, né? Porque elas estão praticamente iguais, se não iguais, só que não representa bem o comportamento que eu tenho ali por trás. No primeiro, a gente tem os valores estão bem mais concentrados ali perto da média, enquanto que no segundo não está, mas ainda assim eles estão bem distribuídos. Aqui, para a gente poder treinar, né, mais aplicação de fórmula, utilizando o exercício que a Jussara passou para vocês, né, que a gente calculou a média, a mediana, junto com ela. Nós temos 10 pacientes, o valor do colesterol de cada um, e a gente quer saber a amplitude desse conjunto de dados. Então, a gente pega o maior valor, que seria o 167, menos o menor valor observado, que é o 160. O que a gente encontra é 17. Mas é importante notar que se é dado, ressaltar, né, aqui, se é dado uma unidade de medida, vocês continuem usando a unidade de medida. Agora, vai ficando, né, mais interessante. A variância é uma outra medida de dispersão e ela serve para quantificar a variabilidade em torno da média. E ela é dada por essa fórmula aqui. Então, o que a gente obtém a partir dessa fórmula? A gente obtém a média da variação de cada valor em torno da média que a gente da média daqueles valores. Então, isso aqui é um somatório que varia de I até N, onde N é o número de elementos do seu conjunto, e você pega cada valor desse conjunto e subtrai da sua média, aquela média que a gente aprendeu com a Jussara. E a gente vai fazer essa soma, né, dessa diferença aqui ao quadrado. Por que existe esse quadrado na fórmula? Se nós não tivéssemos esse quadrado, nós fizéssemos apenas a soma das diferenças, nós poderíamos encontrar valores negativos. E isso não seria bem representado, isso causaria problema para a gente. Então, foi adotado o uso desse quadrado. Porém, a partir disso, a gente tem um inconveniente, que é encontrar a variância com a unidade de medida da observação ao quadrado, o que pode dificultar a análise dos dados, né?
Então, aqui como um exemplo, também utilizando o exercício anterior, agora a gente vai calcular a variância desse problema. Aplicação de fórmula também, bem simples. N, quanto que vale N nessa situação? Vale 10. Por quê? São 10 pacientes. Então, a gente tem 10 elementos diferentes aqui, 10 valores diferentes. Nós vamos pegar, para cada xi, a gente vai pegar um valor de observação e vai subtrair da média, que a média é 167,5 miligramas, né, que foi o que a gente calculou anteriormente também. Então, a gente vai fazer o quadrado de cada um desses termos, fazer essa soma de todos os elementos. Eu não escrevi todos aqui para não ficar muito extenso, mas se vocês não entenderem, vocês podem me perguntar. E isso dividido por 10, que é a quantidade de elementos. E daí a gente encontra 34,25 miligramas ao quadrado. Aí eu deixo essa pergunta aqui. Se vocês tiverem que comparar a média e a variância, a média é 167,5 miligramas e a variância é de 34,25 miligramas ao quadrado. É fácil interpretar esses dados? É fácil a gente saber o quanto que de fato aquilo ali variou? Pode não ser tão simples, porque a gente tem unidades de medidas diferentes. Quando a gente compara coisas com unidades de medidas diferentes, fica mais difícil. Nesse caso, a gente sabe que teve uma variação, mas se eu colocasse um terceiro elemento aqui para a gente comparar, talvez a gente não conseguisse entender qual variou mais, porque tem essa diferença na unidade de medida. Então, para tentar resolver esse problema, né, para a gente ter algo de mais fácil interpretação, a gente tem o desvio padrão. O desvio padrão, ele tem o mesmo objetivo da variância, ou seja, analisar, né, calcular a variabilidade em torno da média. E ele é dado, justamente, a fórmula, né, é dado pela raiz quadrada da variância. Ou a gente poderia ainda abrir essa fórmula, que seria a raiz quadrada, né, do somatório de I, I igual a 1, de N elementos, de xi menos a média, elevado ao quadrado, e esse somatório dividido por N, que é o número de elementos. Então, aqui eu só repeti a fórmula da variância, né? Eu abri a fórmula da variância. E o que é interessante a gente notar aqui, a partir do desvio padrão, a gente consegue um dado, né, com a mesma unidade de medida dos dados observados, e a partir do desvio padrão, a gente sabe que quanto mais próximo de zero, menor é a dispersão dos dados, ou seja, eles são mais próximos entre si, eles têm valores mais semelhantes. E quando ele vale zero, significa que todos os dados de observação eles são iguais. Então, aqui, novamente, o exercício, agora calculando o desvio padrão. A gente pode simplesmente fazer a raiz quadrada da variância, que é o que eu já calculei anteriormente, né, como eu já conheço, ou, se você não tivesse, você poderia abrir ali na fórmula novamente. Então, é mais fácil, né, se você já tem o valor da variância, é só tirar a raiz quadrada. Você já obtém na calculadora, você vai encontrar 5,85 miligramas. Agora, fica muito mais fácil, se você precisar fazer uma comparação entre a média e o desvio padrão, fica muito mais fácil de você entender o que é que está acontecendo. Antes eu tinha 34,25 miligramas ao quadrado, agora eu tenho 5,85 miligramas. Então, fica mais fácil a compreensão. Agora, né, por último, o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele é muito útil para a gente. Ele relaciona a média e o desvio padrão dos dados. Então, ele é dado por essa fórmula aí, que é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Isso é para a gente poder encontrar, então, um valor em porcentagem. Ele é adimensional, por quê? Porque tanto o desvio padrão quanto a média, eles são dados numa mesma unidade de medida. Quando você faz a divisão disso, você acaba cortando, né, as unidades de medida, então você tem um valor adimensional. Isso de ser adimensional é muito bom,
porque ele permite, esse coeficiente de variação, ele permite com que a gente faça a comparação de variáveis distintas. Então, se eu tenho lá, numa mesma situação, dois tipos de dados diferentes, eu posso fazer a comparação entre eles a partir do coeficiente de variação. Então, a gente consegue saber quem uma homogeneidade maior, quem está mais disperso, nesse sentido. E, a partir do coeficiente de variação, a gente consegue dizer sobre a homogeneidade de um conjunto. Quanto menor o coeficiente de variação, mais homogêneo é o conjunto. Então, aqui também, né, no exercício, eu já tenho, dos nossos cálculos anteriores, eu tenho quanto é o desvio padrão, eu tenho quanto é a média. Então, é só mesmo jogar aqui na fórmula que a gente vai descobrir, que aí seria 5,85 dividido por 167,5 vezes 100. E daí a gente encontra 3,49, né, aproximadamente, por cento. Até aqui alguma dúvida? Acho que não, né? Não. Então, por último mesmo, né, seria a questão das medidas indiretas, que foi muito bem explicado pela Jussara. Aí, nesse contexto de medidas de dispersão, considerando lá, né, a mesma situação, um conjunto 1, 2, 3, 4, considerando E e C constantes, que vocês podem assumir como qualquer valor aí real que vocês pensarem. E daí, se eu adiciono E no conjunto, né, em cada elemento daquele conjunto, eu não tenho nenhuma variação na amplitude, na variância e no desvio padrão. Ela vai ser a mesma do conjunto que a gente tinha inicialmente. O coeficiente de variação, ele vai sofrer alteração, mas ele não é uma variação, algo que segue assim uma regra. Porque, se a gente for analisar a fórmula, a gente vai ter o desvio padrão dividido pela média. O desvio padrão, ele não sofre alteração quando você soma uma constante E no conjunto, mas a média sofre, ela sofre uma alteração de mais E, a média mais E. E isso vai resultar numa divisão diferente, então vai depender para cada caso. E quando a gente multiplica por C, se você multiplica cada elemento daquele conjunto por C, a amplitude e o desvio padrão, elas vão ter uma alteração que vai ser só pegar, né, no caso, a amplitude multiplicar por C, o desvio padrão multiplicar por C, a variância vai ser multiplicada por C ao quadrado, e o coeficiente de variação não vai ter alteração, ele vai ser o mesmo. Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, agora, a última parte do aulão era responsabilidade do João, um outro membro do grupo. Rapidinho. E ele deixou gravada a parte. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem interromper que a gente explica. Ai, peraí, não é isso. Vocês estão conseguindo escutar o vídeo? Vamos lá, dando continuidade. Tá dando para escutar? Então, sim. Tá? Então tá, qualquer dúvida vocês podem interromper, por favor. Show de Aqui no bola. nosso aulão, nós vamos falar um pouco a respeito das medidas de dispersão, mais especificamente a respeito dos quartis. Como o próprio nome diz, quer dizer, antes de começar, deixa eu aumentar a apresentação aqui. Certinho? Como o próprio nome diz, quartil é o que divide 1/4 de nossa amostra, ou seja, é o local onde está selecionado 25% dos nossos valores, das nossas frequências, sendo que elas estão ordenadas em ordem crescente. Aí nós temos basicamente 3 quartis principais. O primeiro quartil, que é o valor de 25%, onde está localizado 25%. Temos o segundo quartil, que é o valor onde está localizado 50% da nossa amostra.
Vocês podem ver que a definição é idêntica de mediana, porque são a mesma coisa. E o terceiro quartil é o de 75%. Aí, para calcular, para facilitar os nossos cálculos, nós temos essa formulazinha, que é, caso o valor de J, que é a posição que a gente quer descobrir, para a gente saber qual que é o nosso quartil, é igual ao número de elementos como um todo, né? O número de frequências, vezes a porcentagem, de acordo com o nosso quartil, se é o primeiro quartil é 25%, ou seja, 25 sobre 100. E caso esse valor seja inteiro, devemos calcular uma média do valor na posição J encontrado mais o valor da posição J posterior, ou seja, J mais 1, e fazer uma média, parecido com a gente já fazia com a mediana. E caso esse valor não seja inteiro, deve-se utilizar o valor posterior à posição J que nós encontramos. Para ficar mais claro, nós temos um exemplo. Nesse exemplo, nós temos os números de parafuso e temos 10 frequências diferentes, né? Desse modo, para encontrar o primeiro quartil, nós fazemos 10, que é o valor de n, né, vezes 25%, e nós obtivemos 2,5. Desse modo, o J que a gente utiliza é sempre o maior inteiro menor que o valor encontrado, ou seja, 2. Nesse caso, então, como 2,5 não é um valor inteiro, nós só pegamos o J posterior ao J encontrado, que foi de 2, ou seja, x na posição 3, que é 2 mais 1, que é o número de parafusos 97. Agora, para encontrar o terceiro quartil, nós fazemos o mesmo processo, 10 vezes 75%, que é 7,5, o maior número inteiro menor que 7,5, no slide está errado aí, é 7. Ou seja, o nosso terceiro quartil é x na posição 7 mais 1, que é x na posição 8, que é 100. Então, nosso terceiro quartil são 100 parafusos. Agora, uma parte muito importante da matéria, que é os valores atípicos e região de observação típica, que é para você ver se os dados estão muito discrepantes, se eles não condizem dentro daquela realidade, para ver se a gente pode descartá-los ou não. Nós temos aqui, nessa primeira parte da fórmula, antes do ponto e vírgula, os valores de mínimo, o limite inferior. E na segunda parte, após a vírgula, o limite superior. Que vocês vão ver que é bem intuitivo. Mas antes de falar isso, eu gostaria de explicar o que é esse D e Q. É distância interquartil, que é simplesmente a distância entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, que é a subtração, ou seja, terceiro quartil menos o primeiro quartil, você tem a distância interquartil. Ou seja, o valor do primeiro quartil menos 1,5 vezes a distância interquartil é dado o limite inferior. Qualquer valor abaixo desse limite é considerado valores não típicos, valores atípicos, ou seja, não estão dentro do intervalo que é esperado. E o terceiro quartil mais 1,5 vezes a distância interquartil é dado o limite superior, ou seja, todos os valores acima desse valor não vão estar dentro da sua amostra, você pode descartá-los. Isso fica mais claro quando a gente trabalha com box plot. Provavelmente você já viu essa representação gráfica alguma vez na sua vida, que é, de certa forma, bastante útil. E como funciona um box plot? Esse tracinho de cima vai ser sempre o limite superior calculado naquela fórmula passada. Na partezinha do quadrado, a parte de cima, é o valor terceiro quartil. Aquele risco do meio é mediano, ou segundo quartil, como você quiser chamar. E a parte inferior é o primeiro quartil. E aquele tracinho que fica na parte de baixo é o limite inferior. É importante notar que quanto mais os valores se localizam, as frequências se localizam próximos à mediana, menor vai ser a distância interquartil. A gente vai ver até ter um problema mais para frente, onde a gente vai ver isso. Aí agora temos alguns exercícios.
Numa distribuição de frequência com classes e limites perfeitamente definidos e na qual uma moda é reconhecível, a média aritmética, a mediana e a moda coincidem quando, por definição, todas essas questões são questões de dispersão, certo? Ou seja, quando há irregularidade nos dados, nas frequências, se todos eles coincidem, significa que a distribuição é 100% simétrica. Dessa forma, nós obtivemos a letra D. Exatamente a letra D, que abrange essa questão. Desculpa, estar passando rápido por isso, é para o vídeo não ficar muito pesado e depois pode dificultar na hora de passar. Questão número 2. Se o desvio padrão de um conjunto de observações for zero, pode concluir que... O que é o desvio padrão? Desvio padrão é o valor de dispersão, ou seja, quanto que os valores são dispersos entre si. Se o desvio padrão é zero, significa que todas as observações têm o mesmo valor. Dessa forma, nós obtivemos a letra C. Agora, já trazendo mais para a questão dos quartis, eu vou deixar essa parte de cálculo mais com vocês, a parte de desenhar o box plot também com vocês. Porém, vou fazer uns breves cálculos aqui e passar a resposta. Se eu tivesse uma amostra aleatória simples de scores de classificação de crédito FICO, e esses scores ordenados estão listados a seguir. Enquanto o resumo de 5 números... o que é o resumo de 5 números? É exatamente nessa ordem. Primeiro quartil, mediano, terceiro quartil, distância interquartil, limite inferior e limite superior. Esse é o resumo de 5 números, sempre nessa ordem. Desse modo, verifique a existência ou não de valores atípicos e faça o boxplot. Fazendo os cálculos rápidos aqui, a distância do primeiro quartil, a gente vai obter 706. Que, na verdade, a gente vai acabar encontrando o J como 3. Aí você vai ter que fazer uma média entre o elemento de posição número 4 e o elemento de posição número 3, que você vai obter 706. A mediana, o processo é parecido. Aí você vai obter a posição de 6 e 7, vai fazer a média, vai obter a mediana de 766. E o terceiro quartil, o mesmo processo, cujo resultado vai ser 810. Ou seja, a distância entre quartil é a distância de 810 e 706, que é o valor de 104. Aí, aplicando naquela forma de limite inferior e limite superior, nós obtemos que o limite inferior é de 550 e o limite superior é de 966. Ou seja, todos esses dados que estão listados aqui estão dentro do limite. Ou seja, não há valores atípicos. Aí a questão está finalizada. Aí temos essa questão que é muito mais visual e trata muito mais de bom senso. Lembra que eu disse que quanto as frequências estão mais próximas do centro da amostra, ou seja, da mediana, a distância entre o primeiro quartil e o terceiro quartil são mais próximas? Então, a gente vai ter que analisar exatamente isso. Por mais que o desenho dos gráficos ao lado não esteja, ou a mediana não esteja 100% simétrica, eu acho que foi um erro gráfico na hora de desenhar, a gente já pode descartar a letra A e a letra D. Afinal de contas, a gente está tratando de um histograma que ele é simétrico, ou seja, os limites inferior e limite superior, a distância deles para a mediana e do primeiro para o terceiro quartil vão ser iguais. Então, tanto A quanto a D não faz muito sentido. Nem a E, que, como a gente pode ver, está mais próximo do limite superior do que do limite inferior, tem uma distância, né? O terceiro quartil está mais próximo do limite superior do que está o primeiro quartil está do limite inferior. O que depende do quartil e dos valores dos quartis, como a gente pode ver, que pela simetria, que não vai ser assim. Aí nós temos dois casos. Ficamos apenas com a letra B e a letra C. Mas como os valores estão mais próximos da mediana, a distância do primeiro quartil para o terceiro quartil vai ser pequena, porque eles estão mais próximos da mediana. Desse modo, a gente vai obter a letra B.
no exercício 5, a gente tem a situação exatamente oposta. Apesar de ser um histograma simétrico, nós obtemos que os valores estão mais afastados da mediana. Ou seja, a distância entre o interquartil, entre o primeiro e o terceiro quartil, é maior. Desse modo, a gente vai usar as mesmas análises que a gente fez na questão anterior e vai descartar a D, a E e a A, só que dessa vez a distância interquartil vai ser maior. Ou seja, a letra C corresponde mais à realidade desse histograma. Desse modo, eu termino a minha parte. E espero que vocês tenham gostado do aulão. Qualquer dúvida, pode perguntar às meninas. Ou perguntar posteriormente no nosso Instagram, ou por e-mail, do jeito que vocês quiserem. Não esqueçam de assinar a lista de presença, o feedback. E muito obrigado. Vou interromper a minha gravação aqui. Então, foi isso. Alguém tem alguma dúvida? Queira perguntar? Ressaltando a importância de vocês preencherem feedback, né? Para que a gente possa melhorar os próximos, né? E atender melhor o que vocês, de fato, estão esperando. Vocês têm alguma coisa mais a dizer, Jussara, Jéssica? Não, é só isso mesmo. Nenhuma dúvida? Pessoal, se alguma coisa ficou confusa ou se vocês não entenderam, quiser que repete alguma parte, vocês podem falar. Vocês gostaram? Mudar a pergunta. Ai, que bom. Lembrando que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, eu já vou colocar lá agora. E se ninguém tiver nenhuma dúvida, bom dia para vocês e boa prova amanhã. Verdade, gente, boa prova. E até o próximo aulão, então. Pessoal, boa prova, reassistam lá se quiser desacelerar o vídeo ou acelerar, né, de acordo com o que cada um achar mais tranquilo, né? E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá, joia? Bom dia, gente. Acho que pode encerrar a gravação. Pode.